Bom dia, Santa Catarina. Estamos começando mais um programa Destaques SC. E no programa de hoje estamos recebendo ela, que é uma expert na parte de cuidados com a beleza. É a doutora Paula Paz, que vem nos brindar hoje com o seu conhecimento e trazer a sua simpatia. E esse momento que é o momento que as pessoas vêm buscando, né, doutora? Estar bem consigo, trazendo a sua beleza para fora, né? De dentro para fora, é isso aí? Isso mesmo, né? A gente vai falar um pouquinho de harmonização facial. E na harmonização a gente vê que muito mais do que fazer um tratamento estético é deixar que a pessoa se sinta feliz com ela mesma. Porque quando ela olha no espelho e ela está feliz com o que ela está vendo, até nos outros campos da vida, pessoal, profissional, ela tem um aspecto com mais potencial e mais sucesso. Porque quando ela está com mais poder, ela reflete isso em todas as áreas. E dizer que, dentro da sua profissão como cirurgião dentista, uma pessoa que tem já uma vasta experiência atendendo o público, né, acabou voltando para a questão estética, né? Isso. Eu trabalho na odontologia há quase 20 anos, né, e sempre com foco na estética, sempre faz os tratamentos com coroas, lentes de contato, né, que são mais recentes, mas sempre nessa parte do sorriso. E quando começou a engatinhar a harmonização facial, que eu comecei a fazer os cursos no exterior, principalmente nos Estados Unidos, e a gente via que alguns tratamentos que a gente já fazia na odontologia foram migrando para a parte de estética, começou a se organizar essa especialidade da harmonização. Ela não veio de uma hora para outra. Eu sou aqui praticamente pioneira num tratamento que eu faço muito, que é o PRF, que é a fibrina rica em plaquetas, que é um tratamento de rejuvenescimento facial, que a gente tira o sangue do paciente, passa por uma centrífuga, separa alguns tipos de célula e aplica no rosto. Então, assim, esse estímulo de fibroblastos, colágeno, através do sangue, tem uma redução muito grande da flacidez facial e de rugas, e é um tratamento seguro, que não vai deformar o paciente. Então, assim, esse tratamento eu faço muito, e ele começou quando eu comecei a estudar isso em 1998, quando a gente fazia para enxerto dentário. A gente usava para melhorar a qualidade óssea, para instalar os implantes. E a gente foi observando que, naquelas regiões, toda a parte da pele ia melhorando. Então, esses tratamentos que já eram consagrados e que começaram a pipocar estudos no mundo inteiro, eles foram convergindo para uma evolução e vindo para a parte de estética. Então, às vezes, a gente fala em harmonização, pensa assim, em botox, em preenchimentos, mas ela é muito mais ampla. Existem muitos procedimentos de rejuvenescimento facial e de melhora de toda a musculatura, né, às vezes até de equilíbrio. Porque a gente vê o paciente com rugas em algumas regiões da face e vai ver ele tem todo um desequilíbrio muscular que acaba atenuando no lado direito ou esquerdo, e essas assimetrias vão proporcionando que o perfil da face, né, e que todo o entorno da face não seja tão agradável. Então, a gente vai tendo que devolver esse belo para o paciente dentro da análise facial, dentro do que aquele paciente tem de mais bonito. Deu para ver que isso é uma evolução, né, dos tempos que foram sendo aplicados dentro de estudos que foram percebendo que, ao lidar com um produto ou com um procedimento, ele poderia estar gerando benefício para outros sentidos, né? E isso foi estendendo. E a estética é isso, a estética é sempre uma busca constante de melhorias, né? De produtos ou de técnicas que possa estar trazendo para o ser humano o tão sonhado rejuvenescimento. E a gente vê assim, que na estética, o que eu vejo de muito importante às vezes, o paciente tem uma expectativa e a gente tem que atender que a estética, muitas vezes, é um processo. Né? Nem sempre a gente consegue resolver com um toque de mágicas. Existem técnicas que têm resultados rápidos, sim, mas tem outras que a gente precisa de um processo para reposicionando e melhorando, né? Uma série de situações. E eu vejo assim, às vezes um paciente chega para mim, doutora, eu vi os teus posts nas redes sociais, eu gostaria de um lábio desse aqui. Ela mostra a foto do lábio, né? Até eu trouxe umas para mostrar para vocês. Só que cada rosto, a gente faz um desenho, uma análise. Eu não posso colocar um lábio como de uma foto em todas as pessoas. Cada lábio tem um formato. Tem lábios que são mais compridos, tem outros que são muito fininhos. Então, a gente não pode transformar um lábio fininho numa Angelina Jolie em uma consulta com uma quantidade X de material. Então, às vezes, até vai ficar desproporcional, né?
profissional. E outra que também vai chocar muito a imagem da pessoa. Às vezes a gente precisa ir estendendo, às vezes a gente coloca normalmente uma seringa, que é 1 ml, né? E coloca, às vezes tem espaço para um pouquinho mais, 2, mas a gente não pode sair arriscando com quantidades muito grandes, porque até o tecido do lábio, às vezes, não comporta essas quantidades de material. Então, toda essa análise, o profissional tem que ser muito coerente e muito experiente no que está fazendo, para não arriscar para o paciente com futuros problemas. A coerência, eu acho que é o fator principal que o profissional tem que ter, porque, por mais que o cliente queira de uma forma, você tem que ter noção de onde pode chegar, né? Onde ele pode se tornar algo que seja assim aceitável, né? Exatamente. E a gente vê assim, o paciente tem uma expectativa, mas ele não é técnico na área. Quem somos técnicos somos nós. Então, a gente tem que ver as reais possibilidades de chegar num resultado estético desejado. Na maioria das vezes, a gente consegue um resultado de excelência que atende às expectativas, sim. Só que a gente tem que chegar com técnicas corretas para aquele caso, né? Não adianta dizer que uma técnica resolve em qualquer tipo de paciente, não é assim. Às vezes, a gente tem que fazer um conjunto de várias técnicas para chegar no resultado atingido. Outra situação comum é paciente que, às vezes, dizem, eu vim porque eu queria colocar fios faciais. Mas será que os fios faciais, para aquele paciente com aquele tipo de flacidez, é o tratamento mais indicado? Né? Nem sempre é. Às vezes, quando a gente vê uma flacidez muito grande, com proporções muito maiores, a gente vê que, mesmo que colocasse vários preenchedores, que inchasse todo aquele rosto, que puxasse no fio, ainda tem pele sobrando. Tem casos assim que a gente acaba tendo que encaminhar ou para uma cirurgia plástica ou outro tipo de tratamento. Nem tudo a harmonização facial vai resolver. Então, às vezes, o profissional tem que ser muito consciente em oferecer um tratamento para o paciente que vai trazer resultado que a gente garanta o que está fazendo, né? Então, nem todos os tratamentos a gente consegue resolver. Você, com a sua experiência que tem percebido ao longo do tempo que as pessoas estão sempre buscando essa forma de se sentir bem com a sua harmonia facial, com o seu bem-estar, que eu acho que isso que move o ser humano, né? De se sentir consigo mesmo dentro as suas necessidades atendidas. E você vê que a evolução, que a medicina, que esses procedimentos têm tido, eles têm chegado assim a conquistar realmente aos anseios da população? Sim, a gente vê que melhorou muito, porque às vezes a gente vê com pequenos detalhes, a gente ressalta a beleza da pessoa. A gente vai chegar num ponto de estética que mudou muito. Antes, quando se procurava um tratamento de rejuvenescimento, a gente queria só tratar a ruga, né? Era uma toxina só para aliviar a tensão muscular, era principalmente bigode chinês para tirar aquele sulco mais profundo. Hoje, não. A gente ressalta a beleza da pessoa. A gente vê onde que está incomodando, né? Por exemplo, uma paciente que chega se queixando, que é bem comum, do sulco nasogeniano, que é o famoso bigode chinês, nessa área, né? Então, antes se preenchia muito aqui, que quantidades excessivas podiam até trazer uma distorção da face. Hoje, a gente procura, nesses pontos... Alguma lesão em algum nervo que pudesse dificultar a movimentação, né? Também. E nessa área aqui, hoje a gente tenta colocar volumes ou melhorar a flacidez facial para reestruturar o tônus da pele, para fazer uma estruturação na região malar e na região de ângulo de mandíbula, para promover o efeito lifting. Então, a gente vê aqui o tecido que vai ficando aqui aposicionado pelo tempo, pela flacidez, pela reabsorção do osso. Então, a gente vai vendo que as perdas de estrutura nessa região de canino vai diminuindo o suporte do tecido. Então, por isso que a gente se sente muito à vontade em reposicionar a musculatura, de fazer tração de efeito lifting, porque toda essa parte muscular que vai refletir na estética é o nosso métier de trabalhar na vida inteira com o sistema estomatognático, né? Então, quando a gente faz esses reposicionamentos e o efeito lifting, a gente traz um resultado muito superior a tratar apenas a ruga naquele local. Então, hoje facilitou os procedimentos, porque antigamente precisaria estar se utilizando do procedimento a nível cirúrgico, né? A nível com cortes, né? E hoje você, com produtos que são produtos muitas vezes derivados do próprio ser humano, como você falou, né? E você acaba tendo um efeito tão eficaz a uma cirurgia plástica
e de um procedimento mais rápido e menos assim invasivo, né? Isso, e esse tratamento que a gente faz com o sangue é legal porque a gente faz um efeito, a gente vai atrasando o relógio do tempo, porque o envelhecimento, ele acontece diário, a gente tem outros fatores, como emocionais, hormonais, enfim, que a gente sabe que influenciam na trajetória do envelhecimento. Então, a gente vê que quando a gente repõe as células que já estão sem colágeno, que não tem um aspecto legal, que está refletindo na pele, que a gente faz uma produção maior de fibroblasto, que faz o colágeno fazer uma frouxidão do colágeno, que ele fique melhor na pele, que aquelas ondas que aparecem na pele, que são as rugas, os tecidos que não estão uniformes, melhoram a sua rigidez e o tônus, a gente vai vendo que todo esse efeito lifting do rosto pode ser resolvido sem qualquer uso de preenchimento, né? E até na evolução dessa técnica do PRF, que é com o sangue, que é a fibrina rica em plaquetas, em alguns casos a gente usa em forma de gel para usar como alternativa de preenchimento esse próprio sangue do paciente. Então, em alguns casos, a gente não usa nem preenchedores artificiais. A gente usa apenas o sangue do paciente, com resultados comprovados e supernaturais. E com a probabilidade de rejeição ser bem pequena, já que está tirando dele para colocar nele mesmo, né? A gente está assim, como se estivesse renovando as células. A gente vai dando um suporte maior para elas, para parecerem como elas eram há uns anos atrás. Então, isso é muito legal e a gente vê que esses estudos, nesse sentido, eles devem caminhar e evoluir cada vez mais, porque a gente vê que a técnica que eu fazia, quando comecei a estudar isso em 98, ela não se comporta da mesma forma agora. A gente vê que a gente usava uma centrifugação de uma maneira, hoje a gente usa outra, a gente já tem números de plaquetas que a gente sabe que influencia em todo esse processo. Então, a gente sabe que, da maneira que vai centrifugar, na maneira que vai preparar o sangue, a gente vai refletir em como esse tratamento vai influenciar no rejuvenescimento. Isso aí, vocês estão tendo a oportunidade de saber um pouco mais sobre essas técnicas através da doutora Paula Paes, que é uma expert, uma especialista, né? E que pode estar tirando as suas dúvidas também, que depois do nosso intervalo a gente vai estar retornando para continuar um pouco mais essa nossa conversa e saber um pouco mais como você pode chegar até a doutora Paula para poder fazer também a sua análise do que seria bom para você e ela, como uma profissional, está lhe orientando. Aguarde que a gente já volta. A essência de uma empresa são as pessoas. São elas que cativam, conquistam e constroem relacionamentos. Por isso, desde 1995, atendemos na área de terceirização de serviços, sempre com o mesmo compromisso e agilidade. Seja em limpeza e conservação, segurança patrimonial ou serviços de apoio administrativo. Temos uma equipe dedicada e sempre pronta para lhe atender. Conte com a liderança para a terceirização de serviços na sua empresa. Liderança Serviços, a serviço do seu bem-estar. Envelhecer com dignidade. Isso é o que todos esperamos ao final da jornada. Mas nem sempre é assim. Muitos idosos não podem contar com o apoio e cuidado de suas famílias. Há um ano atrás, eu estava me sentindo um João Ninguém, porque eu só pensava em dar um fim na minha vida. Eu não tenho família aqui, fui criada longe dos meus parentes, não conheço quase ninguém da minha família, e então me sinto muito sozinho. Dona Graça é mais uma idosa em situação de vulnerabilidade social acolhida pelo Centro Dia da Pessoa Idosa e conta como em um ano sua vida mudou. Mas depois que eu conheci o Centro Dia, eu renasci. Agora estou com vontade de viver cada dia melhor. Agora eu estou me sentindo valorizada, entende? E após um ano de funcionamento, o Centro Dia da Pessoa Idosa reuniu as famílias, os amigos, os parceiros, para comemorar a alegria, a inclusão de idosos que aqui chegaram sem esperanças. O trabalho realizado com idosos é estendido às famílias para o fortalecimento de vínculos. Eu quero completar mais 67 e viver feliz da vida, com saúde. Obrigada a você que compra a Trimania e ajuda o Centro Dia da Pessoa Idosa.
Você já pensou em ter seus produtos transportados por uma empresa que está há 20 anos no mercado? A TVR Transportes Rodoviários está com cargas fracionadas para os estados de Santa Catarina e São Paulo e cargas fechadas para todo o Brasil. A empresa conta com suporte tecnológico e uma equipe capacitada. Sua estrutura está em constante crescimento e aperfeiçoamento para cumprir a missão de entregar com qualidade, agilidade, pontualidade e segurança. TVR Transportes. Qualidade e eficiência em logística. E retornando após nossos comerciais, a gente está aqui com a doutora Paula Paes, que é uma pessoa que hoje tem uma vasta experiência em tratar da beleza. E falar de tratar da beleza é hoje estar cuidando daquilo que é mais precioso que as pessoas têm, né? A sua vaidade, o seu bem-estar, né, doutora? É isso mesmo. E dentro da harmonização, ele é um mundo que ele traz uma satisfação pessoal muito grande, né? Eu amo a odontologia, eu trabalho com ela há muito tempo, mas a satisfação que eu tenho em ver as pessoas se sentir mais felizes, a gente faz o tratamento, imediatamente olha no espelho e já olha, era isso que eu queria, isso eu digo assim, é o que não tem preço. A gente trabalhar com o que a gente gosta traz uma realização muito grande. Né? Então, na harmonização, cada dia, cada pessoa que se sente mais feliz, mais realizada com os tratamentos, ela acaba me dando mais força para a gente buscar mais tratamentos diferentes, mais técnicas. Né? A cada tempo a gente está em congressos, fora do país, buscando os professores que mais pesquisam no mundo inteiro para a gente trazer mais resultados para os nossos pacientes. Então, esse nosso compromisso ele é fundamental para apresentar os resultados que eu tenho hoje. A gente tem resultados assim tão expressivos porque a gente busca o tempo inteiro tratamentos cada vez melhores e com mais respaldo científico. E você também é uma pessoa que está sempre buscando a evolução, o conhecimento se aprimorar, né? Inclusive com pós-graduação, até com conhecimentos internacionais dentro da harmonização facial. Isso aí tem gerado para você uma oportunidade de estar sempre se atualizando, né? E buscando novas técnicas. É verdade. E às vezes a gente precisaria ter um clone, né? Eu brinco, porque eu tenho uma vida muito ativa em consultório e às vezes tem vários convites para dar aula, até mesmo em pós-graduação. Só que a gente, quando tem uma dedicação assim, alguma parte da vida acaba deixando um pouquinho. Às vezes a gente deixa o lado pessoal um pouquinho a desejar, às vezes a gente tem em casa, tudo, mas a gente tem uma doação para os pacientes muito grande. Por quê? Quando a gente tem esse compromisso, não é o paciente que cobra da gente esse tratamento, é a gente mesmo que se cobra. A gente sempre acha que pode entregar um resultado melhor, a gente sempre acha que pode ajudar mais naquele tipo de tratamento. Então, essa busca, eu acho que, para mim, não vai terminar nunca. Né? E como a gente vê que as áreas, todas essas pesquisas, elas evoluem muito, eu espero ficar na odontologia ainda por muitos anos para continuar evoluindo com elas. Né? Em média, de quanto tempo que dura um procedimento como esse para tratamento estético facial? Assim? Então, um tempo de duração clínica para fazer? Justamente. Tá. Por exemplo, esse tratamento com o sangue, ele demora no máximo 1 hora de consulta. Na própria consulta, a gente já tira o sangue da paciente, faz a centrifugação, enquanto isso anestesia o rosto, né, porque o rosto é uma área super sensível. Todos os procedimentos que nós, cirurgiões dentistas, fazemos, a gente faz com anestesia local, né, nessa mesma que faz para tratar os dentes, porque a gente não vai ficar perfurando, fazendo injeções no rosto da pessoa com pomadinha. A gente sabe que o anestésico tópico, ele tem a sua eficácia, mas, comparado a uma anestesia infiltrativa, ela é muito mais potente, muito mais confortável para o paciente, para a gente fazer todos os procedimentos que necessitam. Então, a gente usa, para esse procedimento, em torno de 1 hora, né, e a paciente tem vida normal depois. Pode fazer... quais são as complicações que um tratamento de harmonização pode trazer? Se bem executado, no máximo, algum hematoma, porque o rosto é extremamente vascularizado, e dependendo de N fatores, pode ficar algum roxinho. Tem pacientes que ficam, outros não. E, após isso, a recomendação é vida normal. Né? E se for um tratamento mais complexo, com os preenchimentos, com toxina botulínica, em torno de 1h30, 2 horas no máximo. Né? Porque os tratamentos, assim, quando eles são bem executados, eles não têm um tempo clínico muito alto. O que a gente tem de maior é a anestesia, o preparo do paciente, mas todos com anestesia local. Né? E, normalmente, as pessoas que fazem um tratamento como esse, ela tem depois
que retornar para dar continuidade, para fazer avaliações dos resultados, para que possa ser dado um retoque ou não? Sim, ela sempre que faz o tratamento, a gente faz um retorno de 10 a 15 dias para ver esse tratamento como é que está, se precisa fazer algum retoque. E depois também a manutenção a cada 6 meses, 1 ano, por quê? A gente está cuidando da pele, a gente está tentando frear um pouquinho os sinais do envelhecimento, a gente precisa dar uma ajudinha para a pele nesse sentido, né? Às vezes a gente indica alguns outros tratamentos coadjuvantes que vão ajudar na manutenção dos resultados. Porque nem sempre um tratamento que começou com preenchimento, ele vai continuar com preenchimento. Às vezes ele já vai para um PRF, né, que é para manutenção, para manter o colágeno, e a gente vai vendo como é que essa pele vai se comportar. E hoje que a gente vê também que esse rosto precisa de alguns cuidados em casa. Da mesma forma que a gente escova os dentes todos os dias, a gente precisa passar o filtro solar todos os dias, a gente precisa limpar a pele. Então, todos esses cuidados em casa vão refletir no tratamento a longo prazo desse rosto. Existem alguns elementos complementares que auxiliam a manutenção desse tratamento, a exemplo de alimento ou pomadas, algumas coisas que são utilizadas pós esse efeito que foi feito desse tratamento, propriamente dito? A gente usa assim, na literatura, a gente foca nas vitaminas, né? Alguns tipos de vitamina C com zinco, que a gente indica junto com colágeno, porque a gente sabe que a absorção vai ser um pouquinho melhor na pele. Existem algumas controvérsias desse colágeno, como ele vai se comportar, se ele vai chegar realmente onde a gente precisa para manter o rejuvenescimento, mas as indicações na literatura ainda são para a gente acrescentar o colágeno via oral junto com a vitamina C, com zinco. A gente faz uma prescrição para o paciente, né? Faz todo um estudo do paciente, eu estou falando em linhas gerais, mas a gente ajuda tanto sistemicamente, quanto da parte tópica, né, com cremes, com sérums específicos, principalmente a base de ácido hialurônico, para ter uma manutenção da pele. E a pele também, quando a gente indica, além dos filtros, a vitamina C, que também tem ajudado bastante em evitar manchamentos e tudo, e manter um rosto mais agradável. E as pessoas que quiserem acessar o seu contato, como é que elas podem fazer para chegar até a doutora e poder fazer tipo uma análise prévia do que precisa ser feito, né? Então, olha, gente, eu respondo pessoalmente os nossos directs, né? Todos os dias eu tenho um tempinho da minha agenda reservado para isso. Então, quem quiser falar direto comigo, pode entrar no nosso Instagram, né? O dra.paulapaz, e pode mandar um recadinho para mim. Tem várias fotos de tratamentos lá que eu vou ter maior prazer em responder. Seu atendimento é feito aqui em Florianópolis, na capital. Em que local? Isso, eu tenho 2 clínicas, uma no centro de Florianópolis e uma no continente, no Estreito. Então, vocês já sabem como acessar os contatos com a doutora Paula Paz e poder estar fazendo aí uma análise do que lhe convém dentro da sua necessidade, né? Porque cada caso é um caso, você tem que avaliar pessoalmente para poder dar um diagnóstico do que ser feito, né? Do que poder estar sendo feito em termos de tratamento. E aí, criar aquela tão expectativa de ter alcançado aquele sonho de se sentir mais feliz por estar gerando aí o seu procedimento com sucesso, né? É verdade. Cada análise é uma análise, cada tipo de pele a gente vai enfrentar ali cada rosto com uma necessidade especial, um tipo de flacidez, né? Ou a gente vê se esse rosto está bem hidratado ou não. Então, a gente tem estilo de vida, também conta muito, ou se o paciente é fumante ou não, os tipos de doença que ele enfrentou na vida, ou se tem alguns quadros que acabam influenciando no aspecto dele. Então, a gente tem um rol de possibilidades ali para trabalhar dentro de cada realidade. Porque a gente também não pode fazer, digamos, um tipo de tratamento, exemplo, um paciente fumante, né, com uma característica, e para um outro que não é. A gente sabe que essa pele vai sofrer, e esse envelhecimento vai sofrer de formas diferentes. Então, o mais importante é individualizar o tratamento para o paciente e propor da melhor forma possível. Então, gostaria de agradecer a visita que nós estamos recebendo no nosso estúdio, da doutora Paula Paz, ela que é uma especialista em harmonização facial, é médica
doutora cirurgia dentista também, que tem uma vasta experiência, mas hoje se consagrando aí no universo da beleza, né, do tratamento, em deixar as pessoas mais felizes através da harmonização facial. Agradecemos a sua presença aqui no nosso programa e vamos estar esperando que você venha mais vezes para estar tirando dúvidas aí do nosso público. Muito obrigada. E se tiver alguma dúvida, que deixe nas redes sociais, eu respondo para vocês também. Isso aí, a gente dá um breve intervalo e volta logo em seguida. Olá, pessoal. Eu sou Renato Felizardo, ex-atleta de vôlei da Seleção Brasileira. Tive passagens aqui pelas equipes CIMED e Unisul. E hoje sou personal trainer e trabalho com eletroestimulação. Hoje eu sou coach de eletroestimulação e vim hoje trazer uma novidade para vocês. Essa é uma nova modalidade que ela está chegando nas academias, né? Nós temos hoje inúmeras franquias, não só aqui no Brasil, como fora do Brasil. É o treino de eletroestimulação. Esse treino ele consiste, basicamente, em estímulos elétricos que são conduzidos pelo corpo, né? A gente está vendo aqui a Laila, ela está usando todo esse equipamento aqui. Esse equipamento é o equipamento da Emotion, é o equipamento espanhol. Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês do que é feito esse material, né? Esse é um material que ele é feito de Texel, é um material que ele é antibactericida, então quer dizer, nenhum tipo de bactéria passa do aluno para o colete, ou vice-versa, ou do colete para o aluno, né? E a gente contém vários eletrodos aqui nesse equipamento. Nós temos eletrodos na parte do abdômen, temos eletrodos na parte da coxa, eletrodos na parte posterior, glúteo, costas na parte superior, média e inferior das costas, né? E a gente trabalha de acordo com cada objetivo do nosso aluno, né? Essa aqui é a MCI, que é a central, onde recebe os comandos, né? Aqui vocês podem ver na tela que nós temos vários comandos aqui. Esse aqui é um dos protocolos que nós vamos iniciar hoje o treinamento com a Laila, que é um protocolo de cardio, né? Então, essa é uma corrente contínua, é uma corrente de tensão, é uma corrente que é utilizada para aquecimento, né? Uma corrente que é utilizada para ganho ali de condição cardiorrespiratória. E nós temos vários outros tipos de protocolos que a gente pode usar. Um exemplo aqui, outro exemplo, é o protocolo de força 2, é o protocolo de força 1, né? E para cada objetivo do aluno, nós temos um tipo de protocolo e uma corrente específica, uma corrente que vai atingir camadas diferentes do teu músculo e que vai ajudar nesse ganho, né? Ou de força, ou de emagrecimento, ou de definição, aquele objetivo em que o nosso aluno deseja. É um treino curto, porém intenso. É um treino de 20 minutos, ele só pode ser feito 20 minutos, só pode ser feito 2 vezes na semana. No período de adaptação, eu recomendo até 1 vez. Como vocês podem ver, nós controlamos a intensidade, entendeu? A máquina ela já vem programada para os 20 minutos. O treino, basicamente, ele consiste ali em 3 a 4 minutos de aquecimento, 10 a 12 minutos de treino mesmo em si, e o restante, a gente usa outros tipos de corrente, de descanso, né, que é o relaxamento, a drenagem linfática, a própria celulite, que muitas das minhas alunas adoram essa corrente, né? Lá ela pode fazer um pouquinho agora de polichinelo ali. Eu vou aumentar um pouquinho, tá, a sua intensidade, tá bom? Aí você vai me dizendo, se o braço estiver muito forte, tá? Aqui, como vocês podem ver, ó, eu posso controlar o estímulo da coxa dela, aumentei para 24%, posso controlar o estímulo do glúteo, aumentei também para 24%, né? Geralmente, esses eletrodos das costas a gente desliga porque as alunas, nossas alunas mulheres, elas têm uma sensibilidade maior aqui nessa região. E nos homens a gente deixa sempre um eletrodo aqui, né, nessa parte do peito, e nas mulheres esse eletrodo do peito a gente baixa. Pode parar, tá, Laila? Bom, pessoal, acho que hoje vocês puderam ter uma noção de como é que funciona um treino de eletroestimulação. E todos os domingos nós vamos estar aqui no programa Destaques, trazendo sempre uma novidade e um treino específico para o objetivo de cada aluno. Se vocês quiserem agendar uma aula experimental para conhecer o meu trabalho, os meus contatos vão estar aqui na tela, tá? E a aula experimental é gratuita. Muito obrigado a vocês e até a próxima.